Idealizadores. Olá, estamos aqui nos estúdios da All TV, mais uma vez com uma edição ao vivo do programa Urban View, um olhar sobre as cidades. Programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branchi, e a participação da Sandra Lanza no chat e também na produção do programa. No Urban View de hoje, o nosso convidado é o Saulo Nunes. Saulo, como vai? Tudo bem? Boa tarde, prazer Gilberto, prazer Sandra. Prazer, espectadores aí do All TV, estamos à disposição. É um prazer para a gente falar do Parque da Cidade. Muito bem. O Saulo Nunes, ele é diretor de incorporação da Odebrecht Realizações Imobiliárias. Hoje, um dos temas que a gente vai falar, o tema principal aqui do programa, é o empreendimento Parque da Cidade, que é um empreendimento da Odebrecht Realizações Imobiliárias, que tem aí o Saulo como uma pessoa que está cuidando desse filho, né, Saulo? Tá? Eu sou responsável pelo desenvolvimento do empreendimento, desde a parte de criação, concepção até a venda. Maravilha. O Saulo Nunes, ele é formado em Engenharia Civil, tem pós-graduação em Publicidade e Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e possui mais de 19 anos de experiência no mercado imobiliário. Então, o que a gente quer abordar no Urban View de hoje são mega empreendimentos, chamados mega empreendimentos imobiliários, como é o caso do Parque da Cidade, que é um empreendimento que tem torres residenciais, torres comerciais, opções de lazer, shopping center, é um conceito que é chamado também de mixed use, né? Então, a Zona Sul de São Paulo, ali, próximo ao Shopping Morumbi, próximo ao Shopping Marketplace, vai ganhar um desses empreendimentos que é o Parque da Cidade. Para vocês terem uma ideia, ele vai ter 595 mil metros quadrados, o que equivale a quase 85 campos de futebol do tamanho do Pacaembu. Então, é um empreendimento grande para ninguém botar defeito aí. O complexo é inspirado num conceito que a gente vai abordar hoje aqui, chamado conceito de cidades compactas, que vai, de certa maneira, reconfigurar a Zona Sul aí de São Paulo e pode mudar o jeito como enxergamos também a região metropolitana. Então, para entender melhor esse empreendimento, para entender bacana como é que funciona esse conceito de cidades compactas, a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: Parque da Cidade, o conceito de cidades compactas é a solução para as grandes metrópoles? A gente quer conversar com o Saulo aqui, entre outras questões, o que são centralidades independentes, quais são os impactos desse tipo de empreendimento no tecido urbano, como esse empreendimento vai lidar com a sustentabilidade e também com a mobilidade urbana. Afinal de contas, a gente vive numa cidade como São Paulo, onde o trânsito é progressivamente a cada dia pior. Inclusive, a Sandra Lanza, que está aqui para conversar comigo, chegou Puxa vida, Gilberto, você tocou num ponto muito importante. Né, Sandra? Tudo bem com você, Gilberto? Tudo ótimo. Bem-vindo, Saulo, seja bem-vindo aqui ao Urban View. E bom dia, boa tarde, boa noite, como é de praxe aqui sempre no Urban View. Sejam todos bem-vindos, o programa é feito para vocês. E bom, hoje nós temos uma enquete bem interessante para vocês votarem aqui no site www.urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é: o que você acha dos mega empreendimentos imobiliários? São 3 opções. Ótimo, eles revitalizam a região. Indiferente, eles não me impactam. Ou sou contra, eles adensam muito a região. Também estou aguardando a participação de vocês no nosso chat, porque hoje com certeza o programa promete, é muito bom, o tema é sensacional. Maravilha. E para começar, antes de começar a nossa conversa com o Saulo Nunes, diretor de incorporação da Odebrecht Realizações, a gente vai chamar 2 quadros. O primeiro quadro é o quadro de olho na frase, que mais uma vez traz hoje uma afirmação do Tomás Assunção, que é presidente da Urban Systems. Diz o Tomás: o desenvolvimento de novas centralidades, com equilíbrio entre atividades comerciais e residenciais na mesma região, acelera o crescimento das cidades, ao mesmo tempo em que permite privilegiar uma reconfiguração urbana que traz mais qualidade de vida para todos os moradores. Então, a tese que o Tomás defende é que você poder morar, trabalhar, enfim, circular o mínimo possível dentro da cidade, você ter, digamos, a sua cidade próxima, você não tem que atravessar grandes distâncias para ser atendido pela saúde, para fazer compras, para ir trabalhar, é a melhor solução para trazer qualidade de vida para todos os moradores. E para a gente também conhecer o empreendimento do qual vai ser aqui a vedete aqui do nosso programa Urban View de hoje, eu vou pedir para o pessoal da ilha colocar um vídeo
que é um vídeo institucional que apresenta o projeto do Parque das Cidades, para que vocês possam conhecer o projeto e aí a gente conversar com o Saulo Nunes aqui e conhecer melhor um pouquinho do projeto. Vamos lá, pessoal da LE, tá com o vídeo aí no ponto? Imagine a qualidade de vida de uma pequena cidade. Uma cidade onde tudo é acessível, onde se pode ir de casa para o trabalho, do restaurante até a banca de jornal, sem precisar usar o carro. Imagine viver nessa pequena cidade, mas dentro de uma das maiores metrópoles do mundo. Uma cidade dentro de um parque, ao mesmo tempo moderno, pulsante e cercada de árvores, lagos, praças, verde por todos os lados. Nós da Odebrecht Realizações não somente imaginamos, mas estamos construindo essa realidade. Para isso, decidimos contar com alguns dos mais experientes consultores em sustentabilidade, tecnologia e desenvolvimento urbano. Um lugar onde sustentabilidade e desenvolvimento econômico fazem parte da mesma agenda. Um lugar onde tecnologia e bem-estar andam lado a lado, de mãos dadas. Onde essa qualidade de vida é parte do cotidiano, todos os dias. Uma cidade verde e tecnológica, centrada no pedestre e certificada dentro dos mais elevados parâmetros internacionais de responsabilidade ambiental e social. Um lugar sem barreiras, onde caminhar é um exercício de liberdade e a bicicleta é o símbolo do equilíbrio entre homem e natureza. Onde as práticas de gestão de resíduos, economia de energia e reuso de água não somente visam zerar as emissões de carbono a longo prazo, mas definem um novo padrão de responsabilidade ambiental, que serve de exemplo para todo mundo. Um lugar onde a mobilidade é garantida pela integração com uma moderna infraestrutura de transporte público. Uma realidade onde tomar atitudes corretas é assumir nossa responsabilidade dentro da coletividade. Uma prova de que novas práticas e possibilidades podem ser simples e economicamente viáveis. Um lugar que transforma seu entorno através da multiplicação de pequenas ações. Uma iniciativa que qualifica uma das mais importantes regiões de São Paulo e a transforma em um importante polo mundial de desenvolvimento urbano sustentável. Odebrecht Realizações, transformando cidades para transformar o mundo. A gente pôde ver aí no vídeo que a gente acabou de apresentar que realmente o Parque da Cidade pode ser considerado realmente um mega empreendimento imobiliário. Né? Olha, eu não posso deixar de dar parabéns porque eu fui até o lançamento. A Sandra Lanza teve lá. Realmente, olha, parabéns ao Saulo e a toda a equipe pela forma também como foi feito esse lançamento, apresentado. Foi muito interessante, parabéns mesmo. Então vamos começar aqui do Saulo, exatamente contando pra gente o que é o Parque da Cidade e como surgiu a ideia desse Parque da Cidade. Olha, isso surgiu, na realidade a aquisição do terreno foi em 2010, né, em agosto de 2010, e ali naquele momento nós tínhamos um terreno com 80 mil metros, 82 mil metros, e que numa área essencialmente com vocação para comercial. Você tinha ali toda a visibilidade, eu tenho 450 metros de frente para a Marginal Pinheiros, e a tendência ali seriam empreendimentos comerciais. Acontece que ali cabia de tudo, então de certa forma eu acho que a gente poderia fazer a gente começou a entender de que poderia fazer um projeto diferenciado a partir do momento que o principal para a gente não seria ali deixar um marco de arquitetura, deixar um marco onde eventualmente a gente trouxesse grandes torres, enfim, arquitetos de renome internacional. E aí procuramos fazer uma coisa diferenciada, que era o seguinte: o nosso propósito é que realmente seja o Parque da Cidade um marco em sustentabilidade. E a partir do momento da sustentabilidade sendo utilizada como conceito principal, aí a gente foi pesquisar. Aí a gente programou algumas viagens, foi conhecer o que é sustentabilidade ao redor do mundo, nas cidades onde se mostravam mais, onde tinha mais empreendimentos sustentáveis, e daí então que a gente criou esse conceito. Logicamente, como se vê nas grandes metrópoles, aí veio o conceito de cidade compacta, que é amplamente utilizado em outras cidades, e veio a ideia de se fazer um empreendimento mixed de use, onde eu possa compor
toda a utilização, variando ali o comercial, tanto os corporativos, como salas comerciais, como residencial, shopping e hotel. O objetivo era que ficasse tudo ao mesmo lugar e tudo que ficasse à mão, disponível, para que as pessoas tivessem as facilidades e evitasse os grandes deslocamentos. E ele é um empreendimento aberto, por exemplo, as pessoas, quer dizer, dentro desses prédios comerciais, residenciais, hotel, shopping, as pessoas podem circular livremente por ali, ou ele é um empreendimento fechado? Não, ele é aberto, essa é uma das coisas também diferenciadas, quer dizer, seria muito normal e comum que a gente fizesse ali, edificasse um grande condomínio, murasse e vivesse para dentro. O que a gente fez foi exatamente o oposto. Integrar a sociedade. Integramos a comunidade no entorno. A partir do momento que eu tenho... Logicamente, a parte residencial ela precisa ter uma certa privacidade. Essa é a única área fechada do empreendimento. Ou seja, dos 82 mil metros, eu tenho praticamente 62 abertos à população. E existe um parque ali dentro mesmo? Quer dizer, um parque onde as pessoas vão poder utilizar, ficar ali tranquilo, andar de bicicleta? Existe. Todos esses 62 mil metros, na realidade, eles são abertos à população com todos os equipamentos para criar interatividade, diversão, entretenimento, convivência entre as pessoas. Qualquer pessoa, ele é um espaço privado com utilização pública. Interessante, né? A gente vê, historicamente, as incorporadoras, ao adquirirem grandes áreas, normalmente faziam, vamos supor, retalhavam essa grande área, né, e lançavam uma série de empreendimentos ali isolados entre si. Agora, a gente tem visto cada vez mais aqui na cidade de São Paulo essa questão desses condomínios mixed use, né, esses condomínios em grandes áreas onde você constrói vários tipos de edificação. Isso está ligado a esse conceito de cidade compacta? O que é exatamente esse conceito de cidade compacta? Onde você tomou contato com ele? A cidade compacta é vamos dizer, um conceito que você emprega a partir do momento de criar facilidades e evitar deslocamentos, e a justificativa dele está da seguinte maneira. Vamos lá. Nós temos que considerar que o grande vilão com relação à emissão de carbono são os deslocamentos. Então, o que a gente vê nas cidades, como era antigamente, até a própria São Paulo, por exemplo, você vê o zoneamento, esse aqui é estritamente residencial, esse é estritamente comercial, isso tudo veio ao longo do tempo espraiando a cidade. E esse tipo de coisa, logicamente, ele facilita, ou dificulta, no caso, né, para que as pessoas tenham os serviços, tanto de infraestrutura, quanto vai para a saúde, para a segurança, abastecimento de água, esgoto. Então, o Cidade Compacta é justamente o oposto, onde você concentra tudo isso, se pudesse. Então, hoje eu diria que existe uma vertente, não de hoje, mas já de 10, 15 anos atrás, para que você possa adensar o máximo que você conseguir, para que você tenha essa facilidade disponível para o usuário. Para a gente pontuar algumas diferenças e para as pessoas que estão nos assistindo também entender tudo isso. O Paulo Mena Barreto está perguntando assim, Alphaville não foi uma tentativa de criação de uma cidade compacta? Que diferenças que a gente encontra, por exemplo, numa Alphaville e num projeto como esse que você está apresentando? Eu diria que Alphaville, a concepção do Alphaville foi criada lá, há 30 e poucos anos atrás, numa concepção de ser uma segunda moradia. Ou talvez uma primeira moradia com características de segunda moradia. O que a gente vê ali são condomínios horizontais e, logicamente, entre os condomínios foram ali desenvolvendo facilidades. E aí você encontra realmente padarias, centro comercial, né, shopping e etc. Então, pode ser uma coisa semelhante, mas no nosso empreendimento é uma coisa muito menor. Fazer uma cidade compacta numa área onde você tem grandes extensões, que às vezes são áreas até rurais, ela de certa forma... No meio de uma grande cidade também, né? A gente não pode essa é a diferença do Parque da Cidade, essa é a dificuldade do Parque da Cidade, é você criar essas facilidades num terreno que é grande, mas de qualquer forma é limitado. Alphaville, ele tem as facilidades de uma cidade compacta, mas pelo desenvolvimento da cidade, ele praticamente já está próximo a São Paulo, ele faz parte da continuidade de São Paulo e, enfim, também precisa estar se desenvolvendo para criar infraestrutura viária para que melhore o trânsito lá, enfim, e acabou sendo primeira moradia e eu acho que Saulo, o Parque da Cidade é um terreno que, se não me falha a memória, era onde ficava a antiga fábrica da Monarch, não era? Exatamente. Uma área grande que era uma área fabril, né? Exatamente. Dizer, quando foi feita uma fábrica da Monarch lá, não sei quantos anos atrás, ali era meio que periferia, né? Quer dizer, você até podia se dar o luxo de montar uma fábrica lá, né? Com certeza. Então, eu tenho uma pergunta para você. É muito comum em São Paulo essa questão das áreas contaminadas. Essa área que
Quando a gente fala em contaminado, isso é uma contaminação grave. No caso da Monarch, estamos falando de fábrica de bicicleta, né? Então, quando nós compramos o terreno, e faz parte do nosso acordo na compra de terreno, que a responsabilidade dessa descontaminação, ou melhor, reabilitação do terreno, fique por conta da Odebrecht, isso faz parte do nosso acordo. Então, a gente tinha uma noção, porque os donos da fábrica de bicicleta Monarch já estava num processo de descontaminação ou reabilitação, e quando a gente adquiriu, a gente simplesmente pegou esses estudos, deixou de lado, por questões de segurança empresarial, e ao entrar no terreno, a gente fez a nossa investigação. A Odebrecht ela tem uma empresa de engenharia ambiental, que é a Foz do Brasil, e fizemos toda a investigação detalhada. Não foi surpresa de que o resultado foi exatamente o mesmo, ou seja, a contaminação que tem lá é muito branda. Ela hoje, eu já tenho um projeto de reabilitação desse terreno, hoje não, já faz mais de um ano, eu tenho ele aprovado na CETESB, ele já está em curso, nós já começamos a fazer esse processo, e como é branda, eu tenho isso já tudo mapeado e sendo fiscalizado pela CETESB. A gente acredita que num período muito curto, até durante a construção, a gente consegue resolver todos os problemas. Existem contaminações mais graves, mas nesse caso do nosso projeto, a contaminação é muito simples de resolver. E é básico, isso acontece em muitos terrenos, não é nenhuma novidade essa questão da contaminação. Outra coisa que nos chama a atenção é a questão da Marginal Pinheiros, né? A Marginal Pinheiros está se tornando um novo, vamos chamar assim, corredor imobiliário da cidade, né? Lá, mais ali para perto do Cebolão, a gente tem um shopping Vila Lobos, né? Então você tem ali um bairro residencial bastante bom. Depois você tem um Jockey Club. Aí a Marginal Pinheiros, o mercado imobiliário foi trazendo, né? Com o lançamento ali, por exemplo, daquele empreendimento Shopping Cidade Jardim, que também já é um conceito de mixed use, que tem torres residenciais, tem um shopping center, tem uma torre comercial do lado. Depois a gente tem um shopping JK, né? Aí Shopping Morumbi, Shopping Marketplace, Rocha Vera Tower e agora o Parque da Cidade. Por que esse processo está se concentrando na Marginal Pinheiros, diferentemente, por exemplo, na Marginal Tietê, que não tem nada nesse sentido? Ou seja, a Marginal Pinheiros, a gente vê a Marginal Pinheiros se transformando numa opção boa para o mercado imobiliário, né? Com empreendimentos de qualidade, empreendimentos inclusive sofisticados, ao passo que a Marginal Tietê ainda está lá como uma via meio de acesso de caminhão, coisa e tal. Como é que você vê isso daí? Olha, eu vejo diferenças entre as duas marginais. Quer dizer, quando você fala da Marginal Pinheiros, todo o processo de desenvolvimento da Marginal Pinheiros, que vem já de grandes empreendimentos, eu imagino, por exemplo, um Transamérica, que eu não sei, mas imagino que foi feito aí há uns 20, 30 anos atrás. Quer dizer, o grau de exploração do empreendedor para fazer um hotel Transamérica naquela região, e isso tudo, vamos dizer assim, o mercado imobiliário vai dando respostas naturais. Explicar para você por que no Tietê, no Marginal Tietê, ela não tem a mesma concepção, talvez seja um fato de bairros, realmente está aqui na Zona Sul, você tem uns bairros mais valorizados, e você tem na região da Marginal Tietê, são outros bairros, enfim. Eu não acho que isso seja uma regra, porque eu vejo agora até um movimento com relação a uma sofisticação com relação à Marginal Tietê. Eu acho que vai acontecer esse processo e deve ser muito em breve. Com relação a Pinheiros, o que a gente vê é o que você falou mesmo. Na realidade, ele veio todo o desenvolvimento, quando você vem desde a Faria Lima, ali da região da Faria Lima, vem seguindo, veio pela Berrini e chegou na Berrini e ela parou. Então, essa área que a gente está hoje, nada mais é do que uma continuação do desenvolvimento imobiliário com prédios, com empreendimentos sofisticados vindo nessa direção. Eu me lembro que há algum tempo atrás, 20 anos atrás, parecia muito distante você chegar naquela avenida que é a Roberto Marinho hoje, quer dizer, parecia que você estava fazendo uma viagem de Pinheiros até, né? E hoje não, hoje é tudo muito ligado, enfim, integrado, né? Tudo integrado e é muito fácil você permear nesse caso de um... Pois eu tenho um comentário bem interessante aqui do Paulo Menda Barreto, que eu concordo com você, Paulo. Ele fala o seguinte: eu acho esse conceito de cidade compacta a única solução para a cidade de São Paulo. Acredito que temos alguns bairros que têm essa característica. Se você puder trabalhar naquele bairro como Perdizes ou Higienópolis, ok. São pequenas cidades dentro de São Paulo. Acho que é isso, não é, Saulo? Eu acho que essa é a solução. Na realidade, são poucos terrenos, assim, a gente não vê
muitos terrenos que tenha essa disposição ou disponibilidade de você fazer eventualmente um mix de use com tanta variação ou com essa profundidade como foi o Parque da Cidade. Mas por mínimo que seja, eu acho que em qualquer lugar, qualquer empreendimento, você pode fazer alguma coisa onde pelo menos você combine ali 2 usos, alguma coisa com um centrinho comercial embaixo e tal, para facilitar realmente a vida das pessoas que estão usando aquele empreendimento. O Parque da Cidade, que ele é composto por um shopping, né? Um hotel, prédios residenciais, prédios comerciais, Isso. restaurantes. Isso. Bom, mas os restaurantes estão dentro do shopping, né? Não. Nós temos Tem restaurantes na praça. Na praça. Esses restaurantes eles foram colocados de forma proposital, ou seja, o que a gente quer realmente aqui tem a vida fora do horário comercial. Esse é um diferencial do projeto. Na realidade, a gente valorizou muito a Praça Central, aqueles 62 mil metros, porque a gente quer, é muito comum chegar numa via, por exemplo, como a Berrini, e as pessoas não conseguem andar à noite com segurança, porque não tem simplesmente movimento. A Berrini é aquela coisa, congestionada, totalmente congestionada durante o dia, à noite é noite, uma via de tráfego ali, né? Você não consegue andar. Não tem nenhum menor tipo de vida viva, digamos assim, dentro da Berrini. O segredo disso, para que se tenha vida fora do horário comercial, é a habitação. Haja visto, por exemplo, o plano da prefeitura, que é o da Nova Luz, de trazer o morador para o centro da cidade. A partir do momento que você tem gente zelando ali fora do horário comercial, aí você começa a espantar algumas coisas e ter mais segurança. Então eu acho que a ideia da praça, ela simplesmente ela cruzar todo o empreendimento e colocar ali alguns equipamentos que sejam atrativos para que as pessoas usufruam isso durante os finais de semana também, isso fez parte do conceito. O que a gente tem pretensão de fazer é criar ali um endereço para que seja divertido você com seu seja filho. atrativo também, né? Sim. Parece que toda a arquitetura, por exemplo, do restaurante, eu vi, é bem interessante, bem diferente. Agora, Que seja um passeio. O Parque da Cidade está sendo lançado agora, acabou de ser lançado, que há pouco tempo lá num evento de lançamento. Quando é que o Parque da Cidade deve ficar pronto, totalmente concluído? Qual a previsão de vocês? O que houve agora em setembro, final de setembro, foi o lançamento de uma torre, que é a torre de salas comerciais. Na realidade, esse lançamento foi muito mais do que o lançamento da própria torre. Foi um lançamento onde a gente queria posicionar o empreendimento como um todo, para a gente dizer, olha, que aqui não vai ficar só nessa torre, vai ficar num conjunto. Então são o conjunto da história. Exatamente. São 5 torres comerciais, uma de corporativas, uma de salas comerciais, essa que a gente vendeu, são 2 residenciais, que pode até vir a ser uma só, de um projeto diferente, o shopping mais o hotel. O segredo disso é exatamente a diversificação nos produtos que a gente colocou ali. Eles vão ser lançados paulatinamente, eles não estão sendo lançados todos juntos. Na realidade, o que merece lançamento, o tipo de comercialização que a gente faz no mercado imobiliário, quando eu digo merece, é nesse sentido, o que existe realmente é nas salas comerciais que você vai para o varejo, você está vendendo ao público, né? É uma relação B2C, né? Ou o residencial, que também é B2C. Todos os outros equipamentos são B2B. E aí você não tem lançamento. Então o próximo lançamento, eventualmente, vai ser do residencial. As torres comerciais, as corporativas, elas serão comercializadas de uma outra forma. Tá, mas a previsão desse complexo todo está totalmente pronto em operação é o que? Em 2015? A nossa pretensão é 2020. 2020. Deixar todo o empreendimento pronto. Ou seja, isso é faseado, a gente pretende fazer aos poucos e imaginando aí uns 8 anos de desenvolvimento. E você já tem, por exemplo, já está definido qual é a bandeira que vai operar o hotel, a administradora que vai administrar o shopping, isso é definido ou isso ainda vai ser mais definido mais para frente? Hoje a gente tem o hotel comercializado com um grupo investidor, é o grupo Cornélio Brenan, um grupo de Pernambuco, um grupo parceiro nosso. Eles compraram o direito de fazer um hotel e tem a obrigação contratual de trazer um hotel com operadora categoria super luxo. O shopping e uma das torres comerciais, das corporativas, nós comercializamos há 10 dias atrás, vendemos esses 2 ativos para a Previ. Então hoje a gente tem praticamente uma equação de mais ou menos 1, 2, 3, 5 torres já de certa forma equacionadas e comercializadas. Muito bem, outra questão que o pessoal sempre toca aqui na questão quando tem esses megas empreendimentos imobiliários é a questão do trânsito, né? O impacto que isso tem no trânsito.
No caso do Shopping JK, ali, aquela torre corporativa do Santander, ali, a construtora foi obrigada a fazer uma contrapartida, né? Ela teve que mexer, se não me fala a memória, mexer no parque da cidade, Parque do Povo, e estão fazendo uma ponte agora, uma alça de acesso ali para a Marginal, enfim, teve uma série de obras que a prefeitura, a CT, etc. obrigaram a construtora a executar. No caso do Parque da Cidade, existe essa contrapartida também? Vocês estão fazendo algum tipo de obra nesse sentido? Não estamos fazendo ainda, mas como é que funciona isso? Existe uma lei, que é a Polo Gerador de Tráfego, onde todos os empreendimentos que são polo geradores de tráfego, e eles têm uma classificação muito rigorosa para classificar praticamente, vou chutar, 80%, 90% como polo gerador de tráfego, isso eu digo à prefeitura, ela tem uma obrigação de arcar com 5% dos custos de construção desse empreendimento em contrapartida viária. Esse rol de contrapartidas viárias ele é estipulado pela Secretaria Municipal de Transportes, especificamente pelo CET, e você recebe uma lista de obras que você fica responsável em vamos dizer assim, deixá-la pronta para que crie a infraestrutura para melhorar a questão de acesso aos empreendimentos que você está construindo. E ali no caso específico do Parque da Cidade, para quem não conhece, você tem uma grande via de acesso que é a Marginal Pinheiros, ele está junto à pista local da Marginal Pinheiros, mas as ruas ali de trás são ruas de um bairro que é a Chácara Santo Antônio, que são ruazinhas pequenininhas, né? Muita rua de paralelepípedo, etc e tal. Quais são as principais obras que vão ter que ser feitas ali no Parque da Cidade, né, em razão dessa contrapartida? Né? Então, Gilberto, aí entra a outra, vamos dizer assim, um outro recurso que é completamente diferente e que é inerente a uma operação urbana, no caso a Operação Urbana Água Espraiada, que é a compra do CEPAX. Então, cada empreendedor que comprou um terreno ali, ele compra o CEPAC para que ele possa ter um potencial aumentado do seu terreno. Então, você compra um terreno, o coeficiente básico é de uma vez. Se você quiser fazer um projeto como é o nosso, 4 vezes a área do terreno, eu tenho que comprar 3 vezes a área do terreno em título, em CEPAC. Só para vocês terem ideia, esse empreendimento assumiu 250 milhões de reais em CEPAC. São dinheiro que vai para a prefeitura teoricamente fazer obras. Para a prefeitura, mas para fazer obra especificamente na Operação Urbana Água Espraiada. Esse dinheiro ele não pode ser utilizado em outra operação urbana, em outro lugar. E esse dinheiro será utilizado aonde? Quando você aprovou a Operação Urbana Água Espraiada lá atrás, já tem um rol de obras, existe um rol de obras onde a prefeitura assume fazer justamente com a venda do CEPAC. Por isso que a operação urbana ela é uma coisa inteligente, onde o privado ele entra comprando o título ele vai à prefeitura para que subsidie a construção dessa infraestrutura, principalmente viária, e por sua vez os moradores do entorno ou eventualmente a cidade ganha com o desenvolvimento daquela região. Então por isso que nesse caso inclusive chama Operação Consorciada Água Espraiada, porque é realmente um consórcio onde todo mundo sai ganhando. Como é que a comunidade local tem enxergado esse empreendimento? Que feedbacks vocês têm recebido? Olha, é muito bacana isso, porque mais ou menos há 1 ano e meio atrás, como o empreendimento era grande, a gente na época nem estava com um tapume pintado, Odebrecht, não sabia nem o que ia fazer 1 ano e meio, 2 anos. A gente fez um diagnóstico social e procurou entender quem que estava no nosso entorno. Fizemos com 2 empresas e procuramos identificar ali quem que eram os nossos vizinhos. Faixa etária, o que eles gostavam de fazer, identificamos creches, identificamos lar de velhinhos, identificamos ONGs que trabalham ali. Então, além disso, identificamos as lideranças locais. Já nesse momento, a gente tinha um esboço do que a gente ia fazer, que a gente sabia que já tinha ido para frente com a ideia de cidade compacta, já tinha uma noção de mais ou menos de como que seriam os prédios, a gente convidou as lideranças locais e fez uma apresentação do projeto para eles. Então, para quem está no entorno, o sentimento que eu tenho é que foi muito bem-vindo. Porque se você pega uma foto de mais ou menos 15 anos atrás, daquela região, o que existia ali eram fábricas e galpões que, por conta de ficar mais oneroso o processo de fabricação, elas acabaram migrando para o interior. E aí ficaram galpões isolados. Então, o próprio terreno da Monarch, ela mudou, se eu não me engano, em 2007, foi para Indaiatuba, e o terreno ficou lá.
nesse caso, os proprietários cuidavam muito bem, tinha vigilância e tudo, mas de qualquer forma era um terreno que estava ali abandonado, nu, e na realidade isso para a vizinhança também não interessa. Então, quando a gente fez a apresentação, a aceitação foi muito boa para a vizinhança. Eu acho que eles gostaram porque existe o desenvolvimento. Todo mundo quer o desenvolvimento, desde que ele seja ordenado. Né? Então, eles também vão usufruir da praça, eles também vão usufruir dos restaurantes, de todos os equipamentos que tem no empreendimento. Voltando mais uma vez à questão do trânsito e ao exemplo que foi dado aí do shopping JK, houveram muitas críticas, uma discussão aí nos meios de comunicação sobre o impacto que um empreendimento desse causa no trânsito. Né? De repente você tem ali um estacionamento com não sei quantas mil vagas, um pessoal que chega para trabalhar, que sai, a gente que eu pessoalmente moro por ali, trabalho por ali, a gente vê que o trânsito está densando cada vez mais naquela região. Como é que vocês estão lidando com essa questão do trânsito? Gilberto, eu acho que primeiro a gente tem que entender o seguinte: nós somos do mercado imobiliário, a gente não fabrica carro, a gente não está criando 8 mil e poucos carros. O que está acontecendo é que esses 8 mil e poucos carros já existem, e eles vão se deslocar eventualmente de uma região e vão para lá. O fato de você fazer garagem, isso não quer dizer que você, vamos dizer assim, vai incrementar 8 mil carros na cidade. Não é isso. Elas estão saindo de um lugar e indo para o outro. Agora, é fato de que esse lugar que elas estão hoje vai ser desonerado e o lugar que ele está indo é que vai, vamos dizer assim, receber esses carros. Por isso que numa operação urbana, que o intuito maior é exatamente o desenvolvimento da região, ele contempla obras, tem uma série de obras, por exemplo, o prolongamento da Avenida Chucre Zaidan. Faz parte do rol de obras da operação urbana, que vai ser bancada, vamos dizer assim, com os recursos do CEPAC, que nós e as outras empreendedoras compraram esse título. Então, assim, o desenvolvimento, ele de certa forma, ele tem que existir, porque a cidade precisa crescer. E existem alguns vetores de crescimento na cidade, esse é um deles. O desenvolvimento tinha vindo e simplesmente parou ali, mais ou menos no alinhamento ali da Ponte Estaiada, né? E a cidade precisa crescer, porque o movimento continua e tal. Desde que ela cresça de forma mais ordenada, eu não vejo nada contra com relação ao crescimento. Vocês fizeram algum tipo de benchmark com algum empreendimento similar a esse em outro lugar do mundo para ter essa resposta? Por exemplo, como o Gilberto colocou, do trânsito, enfim. Como é que foi feito esse estudo? Na realidade, primeiro a gente contratou uma empresa especializada em sustentabilidade. Ela faz projetos e consultoria de sustentabilidade, é uma empresa inglesa, chama Arup, e ela tem bastante experiência em grandes projetos no mundo. Também contratamos o escritório de arquitetura, que é o Aflalo Gasperini, onde eles têm uma visão urbanística muito legal, então assim, bem moderna, no sentido de a própria praça, quer dizer, a gente queria colocar uma praça ali, mas o formato da praça foi foram eles que nos induziram a fazer desse jeito. Então assim, a gente procurou conhecer um pouco o que está se passando para a gente poder aplicar ali. Fizemos algumas viagens, né? Fomos para Nova York, Londres, conhecemos Amsterdã, alguns empreendimentos sustentáveis, alguns isolados, outros mixed use. Então, isso foi uma experiência que foi assim, a gente foi buscar lá fora, porque essas cidades que eu comentei, elas são referências em sustentabilidade. E o nosso propósito era deixar um marco de sustentabilidade, não um marco de arquitetura. Muito bem, para você que está chegando agora, a gente está conversando hoje com o Saulo Nunes, que é diretor de incorporação da Odebrecht Realizações e um dos responsáveis aí por esse projeto que a gente está conhecendo melhor hoje, que é o Parque da Cidade. E se você não participou ainda, a Sandra está aqui aguardando a tua pergunta pelo chat. A Sandra está aguardando também a tua participação lá na enquete que a gente tem no site da Urban Systems, que você pode votar na nossa enquete, porque no final do programa a gente vai trazer o resultado aqui ao vivo e vai comentar com o Saulo para ver qual a opinião dele. O resultado já está interessante, hein? Já está interessante. O pessoal está participando, né? Agora, você estava falando aí dos parceiros, né? Você citou a Aflalo Gasperini, que é um renomado escritório de arquitetura. Você falou dessa consultoria de sustentabilidade, a Arup. Agora, eu estou vendo aqui que vocês têm alguns outros parceiros que me chamam a atenção, né? Vocês têm como parceiros a Fundação Clinton e também a Pamela Burton, que é uma arquiteta, provavelmente, responsável pelo paisagismo do empreendimento, isso, né? A Pamela Burton, ela é uma paisagista americana e que
por que a gente trazer uma paisagista americana? Essa é a minha dúvida, porque a gente tem profissionais renomados de paisagismo aqui no Brasil, né? Muito, bastante. Mas a gente precisa ter, o paisagismo precisa também ter uma funcionalidade. No nosso caso, o paisagismo não tem só a função estética. Então eu vou dar um exemplo, e isso faz parte da rotina dos paisagistas americanos, os paisagistas que já viveram, não que os brasileiros não é isso, que eles não tenham conhecimento, foi a opção nossa, por indicação de que a gente contratasse a Pamela. Isso a gente não pode esquecer que eu tenho também, trabalhando junto com a Pamela, o Sérgio Santana, que é um paisagista local e que vai, de certa forma, ajudar a conciliar os interesses entre, inclusive ajudando com relação às espécies e tal. Então, para que trazer isso? Como dar exemplo para vocês? Nós temos alguns espelhos d'água que têm funções estéticas e têm funções técnicas. Então, eles servem para atenuar a temperatura, eles servem, por exemplo, como pulmão para as chuvas torrenciais. Então, todas as chuvas que caírem no perímetro do terreno, elas serão acumuladas num pulmão entre o nosso lago e os espelhos d'água, para que depois, de forma amena, eles possam ir para a via pública. Então, o paisagismo ele tem a função estética, vai ficar muito bonito, mas tem a função técnica de trazer conforto. Então, a copa das árvores, as árvores que vão ser escolhidas, elas vão ser escolhidas porque você imagina um prédio e outro ali pode formar corrente de vento. Isso tudo foi estudado pela Aerope. Então, a partir do momento que a gente pode criar uma corrente de vento, criando um desconforto para o usuário da praça, a copa das árvores ela vai ser pensada de uma maneira que ela atenue esse vento para criar o conforto para o usuário da praça. E assim vão outras coisas, é impressionante. Por exemplo, a questão da atratividade, que foi muito interessante também, que vocês colocaram no lançamento, que a qualquer época do ano, das 4 estações, a pessoa vai ter um parque diferente. Né? Quer dizer, as espécies estão sendo escolhidas exatamente com essa finalidade. Para que você tenha essa variação. Você tem variação de tonalidade, só para você ter ideia, ali em 80 mil metros de terreno nós vamos plantar mais de 1000 árvores, já existem algumas, principalmente na frente, nenhuma vai ser tirada. E nós vamos plantar mais 1000 árvores e no mínimo de 30 espécies nativas. Então o objetivo da gente é plantar bastante, é que seja realmente um parque. A ideia é a gente estar estudando a possibilidade eventualmente de fazer um viveiro para que no dia que a gente for plantar, a gente já tenha as plantas num porte interessante para que elas não vão aquelas gradativas. E a pergunta que não quero calar, qual o papel da Fundação Clinton nesse empreendimento? Bom, o papel, na realidade, é a gente que vai fazer o papel. O que aconteceu foi o seguinte, todo o projeto foi concebido através desses profissionais que você comentou e mais alguns, e vamos dizer assim, eu acho que a essência do projeto em ter a sustentabilidade e a profundidade com que a sustentabilidade está sendo levada a sério nesse projeto, fez com que a gente recebesse um convite da Fundação Clinton de participar desse grupo de 18 projetos no mundo. Esses 18 projetos no mundo têm um comprometimento de fazer empreendimentos sustentáveis. O que é bacana disso é entender que todos eles têm uma obrigação, cada um a sua, de alguns features de sustentabilidade de serem implantados, mas são diferenciados. Então, assim, no Brasil, eu vou me preocupar menos com a questão energética, não é que eu não vou me preocupar, mas eu vou me preocupar menos do que o empreendimento nos Estados Unidos, onde tem uma matriz energética à base de carvão, eles poluem muito mais. Então, para eu fazer uma cogeração de energia, por exemplo, na nossa matriz, que é 80% energia limpa, é muito difícil eu conseguir uma cogeração de energia. Então, com as particularidades de cada cidade, quer dizer que são 18 espalhados pelo mundo, a gente troca informações, a gente faz encontros, a gente faz call com os outros 17 e a gente troca experiência. E a Fundação Clinton nos convidou justamente porque o projeto contempla esses pontos positivos ou essa profundidade em sustentabilidade no sentido de ter menos emissões ao longo da construção e depois da operação. Faz parte do programa da Fundação Clinton, a gente tem um inventário, hoje, ou seja, quanto que a gente vai emitir durante a construção, nas nossas devidas fases, e faz parte também, depois, na operação de entrega, quanto que o empreendimento vai emitir. E aí a gente já tem um plano para neutralizar a emissão de carbono, que no nosso plano vai até 2030. Então, parte do princípio de que em 2030 a gente está neutralizando o carbono nesse empreendimento.
Pois é, o Parque da Cidade é um empreendimento de características sustentáveis, como você tem colocando aqui, e eu tenho um pessoal que me colocou algumas informações para você ver o nível de sofisticação. Quero que o Saulo comente um pouquinho isso daí. Pois não. Estação de tratamento de água, feiras orgânicas, eu quero saber como é que entra nessa brincadeira, ciclovia que a gente pode ver aí no vídeo, né? E um sistema de coleta a vácuo de lixo reciclável, onde os sacos viajam por dutos a 70 km por hora. Isso é bacana, isso é bacana. E sendo usado aqui no Brasil, a gente vai trazer aquele sistema que é famoso em Barcelona. Eu acho que o foco principal nem é o modo como ele chega, isso é inusitado, é bacana, mas o principal é dizer que no empreendimento existe uma central de gerenciamento de resíduo. E nessa central de gerenciamento de resíduo nós vamos classificar com uma meta de redução de 50% o resíduo que vá para o aterro sanitário. Como que a gente vai conseguir isso? Nós vamos classificar o resíduo através do reciclável, o orgânico e o resíduo comum. Então esses três vão ser segregados e nessa segregação eu estou onerando em 50% menos o aterro. Eu vou endereçar o reciclável para cooperativas, onde vai ser reaproveitado, o orgânico, que como eu tenho shopping e hotel, são grandes geradores, eu preciso captar esse orgânico, faz parte do plano de sustentabilidade de uma das classificações que a gente tem, que é o LEED, a gente endereçar isso para a compostagem, e aí, de certa forma, a gente equaliza o nosso resíduo. Então, o segredo está na central de gerenciamento de resíduos, mas atrelado ao modo como esse resíduo chega. Mas esse sistema de coleta a vácuo de lixo reciclável, você está, vamos supor, no teu escritório, no teu apartamento, na área comum tem o quê? Tem um lugar onde você abre lá e... alguns... imagina, são três bocas, né, que você abre, simplesmente coloca os sacos, acondicionados de uma maneira onde você já... Aí é uma coisa muito importante, para a gente conseguir o sucesso absoluto disso, a gente precisa ter educação. Então existe a programação para educar o usuário de fazer com que ele deposite no local certo. Então os sacos são depositados nesse duto, independente do andar, eles vão acumulando, quando chega num certo peso, ele é sugado e direcionado a container. Então, esse daqui, esse que está direcionado aqui vai para o reciclável, e esse daqui para a compostagem, e esse terceiro para resíduo comum. Esse é o segredo de a gente poder fazer. Imagino que isso tudo também ocupe menos espaço, né? Isso também facilite, também seja mais um quê aí da sustentabilidade, né? Eu acho que é um vácuo, talvez? Eu acho que é um quê, porque muitas coisas nesse empreendimento, elas são pensadas em conjunto. É aí que veio uma outra certificação também inusitada aqui na América Latina, que é o LEED-ND, que é Neighborhood Development. O que a gente vê aqui é o LEED da torre isolada. Todas as nossas edificações vão ser certificadas. É um LEED de desenvolvimento da vizinhança. De desenvolvimento do entorno. Então, assim, eu fazer uma central de resíduo em uma das fases, mais próximo aqui, vamos dizer, nessa área do terreno, para que contemple o resíduo de todo o empreendimento, faz parte disso. Você perguntou da feira orgânica, faz parte das nossas obrigações. Baseado nessa certificação, fazer feiras orgânicas frequentes, onde, aí que está o segredo, você só pode comercializar produtos orgânicos que venham no máximo a 80 km de distância em termos de raio do empreendimento. Caso contrário, já começa a ser inviável, porque aí a emissão já... Então, é tudo meio bolado e intrinsecamente ligado para que realmente seja tudo voltado para a sustentabilidade. Muito bem. Agora, essas iniciativas, Saulo, elas encarecem o produto final para os investidores? Como é que Eu diria que para os investidores não. Encarece um pouco para a gente. Eu acho que o projeto é grande, ele comporta isso, ele tem padrão, ele comporta isso, mas para os investidores, para os compradores, a situação é justamente ao contrário. Quando você certifica o empreendimento, a tendência é que o condomínio caia na nossa expectativa, de 5% a 10%. Entendi. E aqui a gente tem também uma informação, já que a gente está falando de dinheiro, de custo para investidor. Obviamente, um empreendimento de porte é necessário muito investimento, né? A Odebrecht realmente é uma grande empresa, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil, né? Mas mesmo assim, eu imagino que a Odebrecht não vá navegar sozinha nesse investimento todo, né? E a gente recolheu aqui que há alguns dias o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, Prev, comprou um shopping center e uma torre corporativa no condomínio Parque da Cidade por 817 milhões de reais. Então, como funciona essa questão do financiamento de um investimento tão grande e a questão de fundos de investimento imobiliário em empreendimentos assim como o Parque da Cidade? Esse empreendimento ele é responsável
responsabilidade exclusiva da Odebrecht, nós não temos sócios e estamos sozinhos no empreendimento. E o que aconteceu com a Previ foi a venda de 2 ativos. Eu vendi uma torre, nós vendemos uma torre comercial e vendemos o shopping por 817 milhões de reais. Então a gente é uma venda, é uma compra e venda, é normal. Eles não estão fazendo um financiamento. Agora, lógico que esse recurso ele vai ser utilizado e empregado no desenvolvimento do empreendimento. E ali, né, o Parque da Cidade vai trabalhar com fundos de investimento imobiliário? A gente não sabe ainda. A princípio, a gente não tem nenhuma perspectiva do que comercializar agora. E se a gente for entender, eu tenho praticamente das 10 edificações, 5 já equalizadas. Então a gente hoje não está pensando em fazer, mas a gente não descarta essa possibilidade, até porque fundo é uma boa opção hoje. E a gente teve 2 fundos recentemente lançados, 2 foram um sucesso no ano 2011, então eu acho que a experiência mostra que para a gente é interessante. Mas por enquanto a gente não está querendo antecipar em termos de fundos, se a gente vai fazer uma outra venda, enfim. Muito bem. Nosso programa já está quase terminando, então é a sua última chance de participar aí na nossa enquete, mandar sua pergunta, né, Sandra? Exatamente. E a gente está conversando também, para quem está chegando agora, a gente está conversando hoje no Urbanville com o Saulo Nunes, que é diretor de incorporação da Odebrecht Realizações e responsável pelo empreendimento Parque da Cidade, que é um dos objetos aqui da nossa conversa. Saulo, na reunião de pauta que a gente faz lá na Urban Systems, sempre antes de cada programa, surgiu algumas questões, por exemplo, um pessoal que falou uma das dúvidas que existem em relação ao Rio Pinheiros, né? Teoricamente o rio é sujo, cheira mal e os moradores e trabalhadores dos edifícios provavelmente vão fechar as janelas e ligar o ar-condicionado, né? Como é que fica a sustentabilidade diante desse desafio? Olha, seria muita pretensão da nossa parte querer interferir no rio, a gente não tem esse poder. Mas até que gostaríamos, se existisse algum tipo de programa, a gente estaria... A gente sabe que existe a participação de algumas ONGs, tem, por exemplo, uma que chama Águas Claras, e a gente está estudando a participação ou não, porque são pequenos movimentos, mas que de certa forma podem influenciar uma decisão maior dos governos e fazer, vamos dizer assim, recuperar o rio, né? Eu acho que até a sinuosidade do rio, ela é bonita, se você for analisar, ela é bonita. Eu diria o seguinte, a gente vai ter, se a gente não tiver bons resultados ainda com relação à resolução do que vai acontecer com o rio até 2020, quer dizer, nós vamos... essa coisa de viver com o vidro fechado, com a janela fechada, isso acontece habitualmente, porque os empreendimentos já usam ar-condicionado. O nosso residencial ele está colocado mais para trás, ele está preservado com relação a isso. Eu acho que é um problema que a cidade tem. Seria muito bacana se a gente pudesse usufruir do rio de outra forma, não só navegabilidade, mas que fosse ele um ponto de atração turística como a gente vê em outras cidades. Eu acho que só completando também a questão do Gilberto, assim, existe uma sinergia com o poder público, quer dizer, para solucionar esse tipo de questão, porque a gente vê em qualquer lugar do mundo, por exemplo, uma ponte é uma obra de arte em qualquer lugar do mundo. Aqui a gente não tem essa cultura, tal. Como é que é isso? Como é que é falar com o poder público e chegar a um denominador comum para fazer um empreendimento interessante? Existe essa sinergia, de alguma forma? Existe uma sinergia, até porque se eu não tiver sinergia com o poder público, principalmente com a prefeitura, como que eu aprovaria o projeto? Quer dizer, a gente precisa entender um pouco como que funciona a mecânica dos projetos, ou seja, eu tenho que trazer um projeto que também seja importante para a cidade, essa era a ideia. Quando a gente trouxe um projeto para que seja um ícone de sustentabilidade para a cidade de São Paulo, é a nossa pretensão e é o que nós vamos fazer, e já está acontecendo, pela validação, inclusive, da Fundação Clinton, etc., do nosso propósito, quer dizer, isso já foi apresentado ao poder público, à prefeitura, a nossa proposta já vinha desde lá de trás, olha, o que nós queremos fazer é isso. Essa interação existe todos os dias, para você aprovar um projeto na prefeitura são diversos órgãos, não só a prefeitura, às vezes se passa em CETESB, como foi o caso da contaminação, da descontaminação, precisa ser CETESB, e essa interação existe quase que diária. Com todos os empreendimentos. Você precisa saber, porque você dá a entrada, você tem Comunix, você resolve Comunix, enfim, isso é habitual, a interação é quase que diária.
Muito bem. Nossa entrevista com o Saulo Nunes está terminando, o programa está chegando ao fim. Então eu vou pedir para a Sandra dar uma consultada aí no resultado da nossa enquete, né? Para a gente ver o resultado e ver a opinião do Saulo em relação a esse resultado. Durante o nosso bate-papo aqui. A pergunta que a gente fez hoje na nossa enquete era: o que você acha dos mega empreendimentos imobiliários? E 0% diz que é indiferente, que eles não me impactam. 7% diz que é contra, eles adensam muito a região. E a maioria, 93%, diz que é ótimo, que eles revitalizam a região. 93% dizendo que é ótimo não me assustou. O que me deixou mais, me causou mais estranheza é 0% indiferente. Eles não me impactam, porque o empreendimento desse porte, obviamente, vai, acredito eu, vai impactar a cidade inteira. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse resultado, Saulo. Eu acho que o impacto é negativo, é positivo, no caso de você concentrar isso num próprio espaço. Os 93%, eles estão em consonância justamente com o que a gente pensa. A partir do momento que você concentra tudo num espaço e você põe moradia, lazer, entretenimento, onde a pessoa pode assistir um cinema, descer com tranquilidade e segurança, jantar e fazer um passeio, isso tudo é um conforto, é isso que a gente quer. Durante o dia, até para os usuários, criar uma convivência com o usuário. Você tem praças dentro do parque que você possa usufruir, isso tudo é qualidade de vida. Então, você concentrando, você consegue atender a população com muito mais qualidade do que você dissipando. Então, a partir do momento que você tem cidades grandes, onde você tenha segmentações de bairros, como eu falei, residenciais e comerciais, você tem ela muito espalhada e a prefeitura, enfim, os órgãos competentes, eles têm muito mais dificuldade de atender a todos com uma qualidade melhor. Então, a cidade compacta, o adensamento, na minha opinião, é a solução para que realmente... E eles também acreditam que é a solução, porque 93% batendo martelo para ótimo, puxa vida, parabéns. Muito bem, a gente conversou no Urbanview de hoje com o Saulo Nunes, que é diretor de incorporação da Odebrecht Realizações e também responsável pelo empreendimento Parque da Cidade. Eu agradeço muitíssimo a tua presença aqui, Saulo. Eu sei que você tem uma agenda aí complicadíssima como diretor da Odebrecht, né? E são muitos compromissos, então você nos dá a honra de comparecer aqui, praticamente perder uma manhã inteira para estar no estúdio com a gente. É uma coisa que nos honra muito. Eu agradeço também em nome do Tomás Assunção da Urban Systems, do Paulo Taquito. E eu queria que você... Em nome dos internautas também, que com certeza, tenho certeza que adoraram a entrevista. E eu queria saber de você, então, se o pessoal, quem quiser tomar mais contato, mais conhecimento, você quer deixar algum endereço de algum site, alguma coisa? Olha, a gente tem um endereço que é o parquedacidade@odebrecht.com. Eu acho que seria bastante proveitoso se a gente pudesse ouvir e essas opiniões, se esses 93% pudesse até encaminhar alguma coisa para a gente. Essas são ideias e a gente costuma ouvir e eu acho que é muito bacana essa troca de informações. Chama parquedacidade.com.br. Esse é o site do empreendimento. Esse é o site. Eu já vi um site, inclusive, bastante bonito, tem bastante vídeo, né, uma coisa legal. E tem um canal também, esse vídeo que vocês assistiram aqui, que a gente passou no início do programa, é um canal da Odebrecht no YouTube, né? Tem um canal da Odebrecht no YouTube, mas deixa eu retificar, eu acho que é parquedacidade@odebrecht.com é o e-mail, e o site parquedacidade.com.br. Já está na tela? Já está na tela, parquedacidade.com.br na nossa tela. Agora, quanto aos agradecimentos, eu que agradeço vocês, é uma honra estar aqui com vocês e conversando com a turma toda, enfim, estou à disposição e quando precisar, pode me convidar que eu venho de novo. Maravilha. Sandra? Obrigada a você que participou com a gente, Paulo Mena Barreto, Adriano Santos, estamos aqui batendo papo. Obrigada pela participação e convido vocês também a assistir aos outros vídeos Urbanview lá no site da Urban Systems. Entra lá, www.urbansystems.com.br, que você vê todos os vídeos do Urbanview lá. Aliás, todos os vídeos. Tem lá também podcasts, tem artigos, tem muito conteúdo interessante para quem é ligado nesses assuntos. Por exemplo, agora que a gente está trabalhando aqui com desenvolvimento urbano sustentável, né, com infraestrutura urbana. Então, gente, agradeço muito a tua audiência. A gente volta na terça-feira que vem. Não, na terça-feira que vem a gente não volta. Não voltamos, Gilberto. Terça-feira que vem é feriado. Somos filhos de da Deus. Consciência Negra, então nós não teremos transmissão ao vivo do Urbanview, mas a gente então vai retornar, sem ser essa próxima terça que é feriado, na outra terça a gente está aqui novamente ao vivo com mais uma entrevista interessante, mais um bate-papo bem legal para você, tá bom? Até lá, tchau. Um abraço para todos, até mais. Até logo, obrigado.
Hoje dispensei, toquei fora o que me consumia. Renasci e voltei. Eu já superei, prossegui, recomecei minha vida.